Olá, tudo bem? Estamos começando hoje um novo programa aqui na BH News, o programa Pingo nos Is. É um programa patrocinado pelo Instituto JK. E quem está conosco aqui hoje para falar sobre o Instituto, as suas ações, é o seu presidente, o ex-ministro Aníbal Teixeira. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado, estamos aqui. Isso, agora as ordens e vamos começar já a nossa conversa, né? Porque isso é muito importante do ponto de vista da informação. Por que um canal de televisão como uma ferramenta para divulgação do que faz o Instituto JK? João, o Instituto existe há 30 anos, temos feito muitos trabalhos, mas sentimos que esses trabalhos exigem uma mobilização, às vezes, da comunidade. O instrumento válido para isso é a televisão. As pesquisas recentes mostram que a televisão ainda é o veículo líder em matéria de comunicação. Daí a escolha do veículo e também da sua pessoa para esse programa. Muito obrigado. Agora, a internet também, a comunicação 360 graus, hoje é o grande mote, né, de todas as organizações. O Instituto também usa essas ferramentas? Usa a internet amplamente. Agora, do ponto de vista da atuação do Instituto JK, quais são os programas, em linhas gerais, que o Instituto vem desenvolvendo nas últimas 3 décadas aqui em Minas Gerais e em todo o país? Nós começamos com programas motivando a comunidade a tomar determinadas atitudes. Foi o programa de combate à droga, por exemplo, que já estava se desenhando como um problema grave no Brasil. Um combate sistemático à droga, de educação, de combate a esse mal que inferniza hoje a vida do país. Combatemos também a violência no trânsito. Poucas pessoas sabem que no Brasil esse ano morreram mais pessoas no trânsito do que em 6 guerras das quais participou os Estados Unidos. Então realmente foram campanhas que nós fizemos. Depois nós enveredamos por outros tipos de campanha e temos feito campanhas atualmente, a mais recente, em combate ao câncer. Nós temos feito campanhas de educação para o ensino generalizado de profissões. Temos, por exemplo, o programa de bibliotecas móveis, que são programas muito interessantes, motivando o aluno e ensinando a professora a motivar mais ainda para que ele faça a leitura, porque os índices de leitura no Brasil são muito baixos. Do ponto de vista cultural, pegando esse gancho aí da leitura, cultura, definição antropológica, não é? Que são os valores, o conjunto de valores e os signos, os significados. Qual é a atuação culturalmente do Instituto JK? O Instituto tem uma atuação de pesquisa em várias áreas. Nós já fizemos eventos diversos na área cultural, mas temos especialmente também a edição de livros e já editamos 11 livros diferentes. Estamos editando muitos folhetos, editamos mais de 30 folhetos, também sempre focando o propósito cultural. E nós temos aí, obviamente, alguma coisa na área social também. Mas aí a figura de JK aparece forte, porque é emblemático e é importante do ponto de vista da cultura política brasileira, né? O nosso JK lá de Diamantino, que o senhor trabalhou com ele, inclusive. O Juscelino é, assim, a motivação principal. O Instituto foi criado há 30 anos por dona Sara Kubitschek, pelo Tancredo Neves e por mim, que sou o presidente eterno dele, sem grandes eleições, sem grandes tumultos. Então, na verdade, esse instituto é hoje um instrumento de motivação para a comunidade, para com as ideias de Juscelino Kubitschek, e que são sempre muito atuais. Paradoxalmente, o Juscelino começou candidato a governador, e eu faço um parênteses para dizer isso, com o binômio famoso energia e transporte. Paradoxalmente, o Brasil está hoje nesse nó cego de energia, transporte e logística. Quer dizer, o Juscelino tem uma atualidade formidável. O Brasil está estrangulado hoje por falta de transporte e correndo o risco de ter até um apagão energético. Do ponto de vista de congressos e também de eventos, né? O senhor falou um pouquinho também, a circulação de ideias. Para a gente ter boas ideias, tem que ter muitas ideias. E a diferença está em ter a ideia e botar a ação. O Instituto faz isso na prática? Faz. Nós já promovemos cerca de 35 eventos. Eventos para motivar o empresariado para vir para Minas Gerais, em 6 pontos de Minas Gerais, conseguimos muito bons resultados. Eventos no ABC de São Paulo, onde gerava um desemprego, e eventos em outros estados, como Paraná, Santa Catarina e também no Nordeste. Então, o evento ele é uma forma de mobilizar também o empresariado e motivar aquelas pessoas a estudar determinado problema.
do ponto de vista JK, Juscelino Kubitschek, politicamente, qual é o peso do Instituto? Eu sei que é uma entidade não lucrativa, sem fins lucrativos. Agora, politicamente, qual é o posicionamento, a visão, os problemas e as soluções que o senhor vê aí através do Instituto JK? O Instituto fez vários estudos, elaborou programas de governo, foi um instrumento importante quando eu fui para o Ministério do Planejamento, para o programa do leite, para o programa do mutirão habitacional, para o programa da mobilização da comunidade. Ele também foi, durante a ditadura militar, um instrumento para a redemocratização. Tanto foi que nós chegamos ao ponto de termos o nosso instituto vigiado pelo SNI. Até é interessante que documentos do SNI que foram liberados agora mostram que o Instituto foi objeto de escuta telefônica, foi objeto de fotocópia de documentos, o Instituto foi objeto de agentes frequentando ou tentando se infiltrar nas reuniões do Instituto. O Instituto foi uma peça importante para a redemocratização junto com Tancredo. Bem, já no finalzinho da entrevista também a perspectiva que o senhor vê aí de país, de Minas Gerais para os próximos 50 anos fazendo em 5. Usando aí, né, o que o JK fez aqui, construiu Brasília, né, nesse período de a mão cheia. Quando eu elaborei, inclusive, o plano agrícola do Juscelino, o slogan era 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Esta previsão foi cumprida. O Brasil hoje domina o mercado mundial de frangos, o Brasil domina o mercado mundial de suínos e de bovinos. O Brasil hoje é dono no mercado mundial de toda a proteína animal que a humanidade consome. Então é importante que o Juscelino tenha tido essa visão. Se o Juscelino não tivesse feito Brasília e a incorporação do Cerrado, nós não teríamos as terras planas que nos permitem hoje competir com os Estados Unidos em grãos, especialmente com o milho e a soja. Bem, nós temos aqui também, vamos inovar um pouquinho, falando aí no agronegócio que cresceu 7% o PIB, né? Surpreendeu junto com serviços e também a área do comércio. Então, aqui um alimento para o corpo, um vinho para degustação com a boa carne, esse aqui, carne vermelha, e também queijos mais maturados. E no programa também nós vamos, todas as vezes que estivemos aqui, ministro, sugerindo para o senhor, inclusive, um vinho médio, né, que é um Penanolén, que é um vinho chileno do Vale do Maipo. E para o espírito, o alimento do espírito, um livro, sempre um livro para você melhorar as suas ideias, pensar o mundo e buscar o melhor foco 360 graus. Subliminar, como o inconsciente influencia as nossas vidas. Fica aqui a sugestão. Ministro, obrigado pela entrevista e sucesso muito aí obrigado. Para o nosso programa. Muito obrigado. Bem, nós vamos agora para o intervalo, voltaremos daqui a pouquinho conversando, uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior. Aguardo você. Até já. Voltamos com o programa Pingo nos Is, recebendo agora o presidente da Federação das Indústrias aqui do nosso estado de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior. Muito obrigado pela sua presença aqui, tendo ao fundo aí também JK, quer dizer, dentro desse contexto político, né, de destaque e que trouxe desenvolvimento também para o país, né, senhor Olavo? Muito obrigado, né? É uma honra estar aqui. E com os fluidos do JK, então quem sabe não vou ter uma boa entrevista com você, João. Olha, eu certamente, o senhor já é meu freguês de carteirinha, que a gente brinca, né, de entrevista. A primeira entrevista foi para quem? Foi com o João Carlos lá na TV Globo. Opa, obrigado pela sua presença. E já falando sobre o JK, ele falou que ia fazer 50 anos em 5. O senhor acaba de ser reeleito presidente da Federação das Indústrias. Qual é o seu plano para frente, quer dizer, olhando também pelo retrovisor, o que foi possível fazer e o que é possível fazer a partir de agora, num ano atípico de Copa do Mundo, eleição, quer dizer, o senhor tem pela frente aí muito trabalho. Bom, atípico, para quem quer que seja atípico,
É um ano de trabalho, um ano que nós temos que lembrar que nós temos no final do ano contabilizar o que nós conseguimos fazer. Então, acho que a indústria não pode parar, apesar de Copa do Mundo, apesar de eleição, né? O que a gente pretende fazer é justamente dotar a indústria mineira de mais tecnologia e que tenha mais produtividade. Acho que o problema nosso no Brasil nós vamos resolver aqui. Não adianta a gente ficar disputando com China, tá certo? E achando que o problema está lá. O problema está aqui e acho que nós, brasileiros e mineiros, é que vamos resolver. E também lembrando, ele citou aqui a China, ele acaba de retornar de lá, estava na comitiva do governador Anastasia. Como é que foi o contato, a sua percepção? Porque tem uma China do turista, né, aquele que é guiado, e tem aquela, deu para dar uma voltinha, olhar e tirar a sua própria conclusão, presidente? Bom, a China, cada vez que se vai, você se impressiona mais, né? É uma coisa de outro mundo. Eu tive na China a primeira vez acompanhando numa viagem semelhante, na época, o vice-governador Nilton Cardoso, que foi lá justamente para reativar os contatos de Minas Gerais com o Jiangsu, que é o estado lá, irmão de Minas Gerais. E nós tivemos em Nanjing. O governador Anastasia fez uma viagem bastante semelhante, onde se renovou esse acordo de Jiangsu com Minas Gerais. E cada vez que você vai na China, a primeira vez que eu estive lá, eu fiquei impressionado com a quantidade de bicicleta. E hoje eu fiquei impressionado com a quantidade de automóvel e de rodovia, de autopista e de mobilidade. Quer dizer, tudo aquilo que a gente sonha aqui, eles já estão implementando lá. Tem hora que eu fico até pensando o seguinte, se aquilo é o comunismo, talvez seja melhor processo do que o nosso sistema aqui, viu? Bem, agora, do ponto de vista, o senhor citou aí o caso dos dois Brasis, né? A gente percebe pelo resultado do PIB, 2,3%, vai dar 0,1 é PIB e tal. Porque não conseguiram medir um Brasil primeiro formado pela agroindústria, né, o agronegócio, 7%. A China cresceu 7,7%. Nós crescemos 7% aqui. O varejo, dinheiro para comprar, né, inadimplência baixa também registrada. E do outro lado, produtividade. O senhor acabou de falar aí com relação aos chineses. Como conciliar esses dois Brasis do ponto de vista do senhor como empresário e presidente da FIENG? Bom, isso é uma necessidade de sobrevivência, né? Não tenha dúvida que nós precisamos justamente de melhorar. E lembrar o seguinte, base de PIB é quem faz mudança de raiz. Quem faz mudança de raiz é a agricultura e a indústria. Quer dizer, então, nós não estamos dando a medida certa, né, naquilo que é necessário, que é valorizar a nossa indústria. Os Estados Unidos teve essa crise grande que nós todos acompanhamos, e a primeira coisa que fizeram foi o quê? Voltar a ter produção, a voltar a ter indústria. Nós temos uma indústria e nós temos uma indústria bem formada. Nós precisamos de valorizar e que também nós conheçamos o que está sendo produzido aqui e que a gente tenha também orgulho, feito os chineses têm, de comprar produto feito no Brasil. Pois é, comprar, e tem até um programa da FIENG que cuida disso, né? Compra produto daqui de Minas Gerais, quer dizer, já dando como exemplo para o país. Agora, com taxa de juros, eu vi um artigo do senhor no site da FIENG, dei também no meu blog, o joãocarlosamaral.com. Muito obrigado. Né? Águas de março, só falando dessa questão, pode ter um apagão, e um outro também, o senhor dizendo que há uma incoerência em subir o juro, a Selic, né? E no momento em que a inflação começa a reduzir. Um apanhado geral desses dois pontos, sinteticamente, como é que o senhor vê? Bom, primeiro eu acho o seguinte, o risco de apagão pode ser que aconteça. Nós estamos o seguinte, com um consumo, uma demanda maior do que se esperava, nós temos um verão forte, quer dizer, então isso tudo fez com que as nossas reservas hidráulicas fossem gastas. A gente vê que as usinas todas estão nos níveis mínimos, né, de geração e estão usando térmica. E isso custa muito mais caro, né? Mas eu não acredito muito que nós vamos ter apagão, não, porque eu acho que existe como se administrar isso, né? E isso tem custo. A grande realidade é que a energia no Brasil é muito cara, né? A energia é cara no mundo todo, mas no Brasil é mais cara ainda. E o outro ponto que você colocou, você falou a questão da Selic, né? Bom, você pegar a Selic e jogar para cima para a inflação cair. O problema é o seguinte, nós da indústria, nós entendemos de produzir, tá certo? De criar, de inovar, tá certo? E economista que gosta muito de ficar atrás fazendo projeções. Não tenho nada contra os economistas, mas eu acho que existem maneiras diferentes de se combater a inflação e foi provado no governo do Lula, que nós combatemos a inflação produzindo mais.
Quer dizer, talvez a maneira mais fácil seja fazendo recessão, que é o que nós estamos procurando fazer. Esse sistema o Brasil já usou durante muitas décadas e não funcionou. Agora, recentemente, depois de Fernando Henrique e Lula, quer dizer, nós tivemos, então, uma valorização da produção, criando-se alternativas, né, e oferecendo mais para o mercado. Não inflacionou. Voltar agora, eu acho que é muito mais em interesse do setor financeiro e bancário do que do setor industrial. O empresário mineiro está com o pé no acelerador ou está fazendo aquela ponte que a gente fala, acelerador e freio? Não é ou o carro já está automático. Quando chega economicamente no carro automático, é só pisar no acelerador e no freio. Mas eu acho o seguinte, nós estamos fazendo justamente esse punta-taco, né, de embreagem, freio, acelerador, e isso custa muito mais caro. Né? Isso desvaloriza a nossa indústria, faz com que a gente não funcione, a gente poderia, como nós temos competência para fazer. O que está faltando, então, que o senhor sentiu lá na China, falando um pouco de Minas? O programa hoje está no mundo, né? O programa aqui, o Pingo nos Is, né? O senhor está botando o Pingo nos Is aí da melhor maneira possível, né? O senhor falou do economista, que é um teórico, né? E Adam Smith, citando o economista, falou que a economia tem tudo a ver com psicologia. Está todo mundo com depressão, tendo uma visão horrível de tudo? Ou é muito pior, ou é muito melhor do que nós estamos vendo? Eu não sei, eu acho que a gente vive uma utopia muito grande, porque você veja o seguinte, nós temos um país que está crescendo, aonde não há desemprego, mas que nós continuamos pagando indenizações quando você demite um funcionário. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Quer dizer, as nossas leis, as nossas ações não andam na mesma velocidade que a economia está andando. Então, eu acho que nós precisamos de fazer ajustes. Eu acho que esse é o papel que a gente espera do político, aí é o papel que a gente espera do governo. Infelizmente, a velocidade está defasada um do outro. Quer dizer, tem roda rodando uma velocidade e outras não. Quer dizer, quando você tem roda em velocidade diferente, você fica rodando. E talvez você fique rodando no mesmo lugar. Ainda bem que nós não estamos voltando para trás ainda. Quer dizer, aquele negócio de correr atrás do rabo, né? Talvez seja isso. Diz que hoje está muito em moda se falar, e teve um artigo colocado outro dia, que é o rabo balançando o cachorro. Né? Eu acho que talvez a gente esteja passando por esse momento. Em termos de China, né? Só aprender um pouquinho do mandarim lá também, porque teve aqui o Abijal, de um outro programa que a gente tinha, eu perguntei para ele. Falou, já estou aprendendo mandarim, porque antes era inglês, já resolvia, né? Agora é o mandarim, né? Foi muito difícil a comunicação lá, só por esse aspecto mais humanizado, né? Senão fica muito econômico. Não, mas não tem dificuldade, não. Felizmente lá tem muito chinês que fala português. Sabe? Os tradutores todos que nos acompanharam lá são chineses, moças chinesas, rapazes chineses, que falam, sem nunca ter vindo no Brasil ou em Portugal, e falam português muito bem. E essa é uma boa notícia, porque eu vi também em Cancún, no México, né? Quem tem a língua universal, né? Essa língua aqui, ó, e você precisa do dinheiro, tem que falar a língua de quem está levando o dinheiro e comprando. É isso mesmo. Na verdade, um dia eu falei isso com relação ao americano. Por que eu tenho que falar inglês aí a questão econômica? Quer dizer, isso aí eu poderia ler como já uma evoluçãozinha aí do Brasil? Nos acompanhou nessa missão do governador, um técnico do INDE, que morou na China e fala mandarim perfeitamente. Sabe? Quer dizer, ele conversava de uma maneira muito, muito natural com o pessoal da China, brasileiro, mineiro, que nos acompanhou. Agora, da China, além dessa percepção toda, o senhor falou aí, o que vem para Minas em termos do parque industrial, tecnologia, como é que o chinês vê o brasileiro? E vê o mineiro, né? Eu notei lá o seguinte, nos contatos que o governador fez, e aí o governador aqui tem que falar, mas existe uma simpatia muito grande do industrial chinês por Minas Gerais. Sabe? Então, eu acho que a presença do governador certamente motivará empresários chineses a talvez investir em Minas Gerais. E o governador foi visitar a XCMG, que vai ser inaugurada agora em junho, aí em Pouso Alegre. É uma fábrica de? É uma fábrica de máquinas pesadas, tratores, máquinas pesadas. Indústria automobilística, mais alguma coisa para nós ou não? Nós participamos lá de algumas reuniões, mas eu acho que isso aí é um assunto para o governador, não é assunto para presidente de federação, não. Então nós vamos convidar o governador para falar com a gente aqui também, por que não, né? Claro. Aproveitando aí o gancho com a sua ajuda. Agora, presidente, do ponto de vista da Federação das Indústrias, o que o senhor está vendo no horizonte em termos da economia mineira, brasileira e internacional, né? Porque hoje qualquer mexidinha lá fora afeta aqui, não é? O problema é o seguinte, Minas Gerais precisa de diversificar a sua indústria mais. Nós temos uma indústria boa, bem, com alguma diversificação, mas ela precisa ser maior. Nós temos que agregar valor nos nossos produtos básicos.
Nós somos um estado minerador dos mais importantes do mundo, né, as grandes minas que estão aqui, mas a agregação de valor nossa é pequena, de a gente ter ouro produzido em Minas e comprar ouro no estrangeiro para a nossa indústria de joias poder trabalhar. Quer dizer, então eu acho que existem algumas incoerências que precisam ser consertadas. Da mesma maneira, nós temos um parque agropecuário muito grande, né, com grande produção de café, de grãos, de alimentos como um todo, e que nós podemos agregar mais valor nisso também. Então, o que eu vi na China não é o seguinte, nós fomos numa cidade chamada Shenzhen. E essa cidade foi toda programada num estudo de Singapura com os chineses e baseada em centro de tecnologia. E hoje, nessa cidade, tem 80 multinacionais do mundo que se instalaram lá devido às condições de trabalho que o chinês preparou para eles. Então, é uma cidade que tem avenidas largas, mobilidade urbana da melhor qualidade, apartamentos, casas, dentro de uma programação para 20 ou 30 anos. Feitas pelo governo. Feitas pelo governo. Mas tem muita parceria lá também, sabe? Quer dizer, é negócio. Quer dizer, então, eles aproveitam toda a cadeia produtiva. E acho que a nossa pretensão é que o CETEC aqui, que hoje o governador teve a ousadia e passou para o sistema FIENG. E nós estamos agora investindo pesadamente no CETEC, para criar não só a tecnologia do dia a dia da indústria, mas também a tecnologia da inovação. Eu acredito que possa ser guardada as devidas proporções, da mesma maneira que nós temos o BHTEC, temos tanta coisa, tanta universidade boa aqui em Minas Gerais, acho que pode ser, sim, uma maneira de a gente, copiando, entre aspas, o modelo chinês, melhorar as nossas condições de trabalho em Minas Gerais. Estou falando de CETEC, o senhor foi presidente lá, não é? Foi a primeira entrevista que eu te dei, foi a primeira vez que eu estava chegando ao CETEC. Quem me levou foi o Odin Andrade. Muito bem. Agora, do ponto de vista chinês também, o senhor teve dificuldade para respirar lá, porque outro dia eu vi um alerta vermelho, um troço Isso é absurdo. Conversa, João, isso é conversa. Eu acho que, é claro que sustentabilidade, meio ambiente é um assunto muito importante que nós temos que cuidar dia a dia. Mas eu vi lá, foi muito frio. Está um gelo aquele negócio lá. Agora, eu puxei o gancho para esse lado, porque eu sei que quando o senhor assumiu no primeiro mandato seu na FIENG, o senhor divulgou uma cartilha dizendo que meio ambiente é um bom negócio. Está valendo ainda para o segundo mandato? E qual foi o ganho de lá para cá? O empresário percebeu isso? Eu acho que percebeu, sim. Nós fizemos um programa que ainda está na FIENG Virgínia, eu acho que nós estamos chegando talvez na metade daquilo que a gente pretendia, que é o Minas Sustentável, onde nós nos preocupamos justamente que a empresa industrial, que ela não trabalha com sustentabilidade pela importância ambiental, pela importância do próprio tema, mas que ela quem trabalha com sustentabilidade produz mais, melhor e mais barato. Pelo menos o cara ganha mais dinheiro. Agora, a província, o senhor esteve lá, eu vi que tem uma conexão, o senhor já disse também, com Minas Gerais. Do ponto de vista de produzir para a China, porque a gente vê o noticiário falando assim, porque a China agora, Minas é commodity, né, minério, é soja, tudo. Como é que fica isso aí? Tem alguma luz nessas viagens? Quer dizer, porque eu estava lá, o senhor, o presidente quem mais estava? Da FAENG, né? Só para a gente entender como é que estava. O Roberto Simões estava acompanhando o governador. Parceria público-privada. Bom, eu acho que vai ser a grande solução para o país. Inclusive, nós fizemos agora, já comuniquei ao governador, ficamos de fazer uma apresentação para ele, um estudo que a FIENG contratou, justamente de gente especializada em parceria privada e como que a gente pode usar isso, não só no Estado, mas também com as prefeituras. Quer dizer, tem uma série de oportunidades, de necessidades do sistema de governo inteiro, que pode ser um bom negócio para o empresário investir. No interior do Estado há uma preocupação muito grande também, porque na capital a gente tem mais ferramentas e tudo. Mudou muito, quer dizer, do ponto de vista da FIENG, conseguir fazer com que a ideia, o planejamento seu, ele tenha na ponta de lá iniciativa e traga emprego e melhore principalmente a qualidade da mão de obra e produtividade, presidente? Bom, isso aí tem sido uma das metas da FIENG, um dos objetivos, que é justamente o seguinte, treinar a mão de obra
aonde ela estiver. Preparar cursos que esteja no nível da pessoa que você vai treinar. Então nós temos uma escola móvel, que prepara ofício. Tá certo? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar na escola formal, normal, mas que tem potencial e que tem inteligência e que tem capacidade de aprender um ofício? Nós colocamos o ofício num segundo plano com coisa que não fosse importante. Aí nós temos falta de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro, de uma série de costureiras, de uma série de atividades que são muito importantes e aonde a pessoa que tem competência, que tem dedicação, se remunera bem. Quer dizer, então, nós temos feito isso e já treinamos mais de 16 mil pessoas nesse período desse mandato e nós temos crescido com isso. É o SESI com o SENAI que estão cuidando disso. E continuamos, então, com as escolas formais de técnicos do SENAI, tá certo? Cada vez ampliando mais e trazendo mais oportunidades. Esse programa Pronatec, que o presidente Robson da CNI com a presidente Dilma lançaram, é da maior importância para nos ajudar a colocar as escolas do Senai cada vez mais à disposição da população como um todo, trazendo as pessoas para vir trabalhar na indústria. Finalzinho da entrevista, uma palavra. Qual é a palavra que o senhor definiria o momento agora, fazendo uma projeção até o final do ano? Curto prazo, né? Porque hoje a gente trabalha muito curto prazo. Né? Eu acho que com uma palavra é difícil, mas com duas talvez depois te responder. O empresário tem que ser perseverante e ter esperança. Muito bem. Lá o senhor tomou vinho lá na China também, porque aqui nós vamos fazer uma sugestão de vinho, que eu chamo do alimento para o corpo, não é? Um Penalolém aqui, 2009, Cabernet Sauvignon para uma carne aí e também um queijo mais maturado. Não é? Como nós não vamos tomar ele aqui agora, eu vou levar ele. Claro, é seu, pode levar. Então, e também um livro aqui, ó. Nós temos também um livro que eu chamo de Alimento para o Espírito. E aqui é subliminar, como o nosso inconsciente influencia nossas vidas. Eu sugiro também, conta aqui o caso do John Kennedy com Nixon, que o Kennedy ganhou na televisão e perdeu no rádio. Você vê o impacto que tem a imagem, né? Justamente. Muito obrigado, viu, Tela, mais uma vez. Obrigado. Pela entrevista. Foi um prazer estar aqui. Sucesso no novo programa. E eu desejo sucesso para o senhor mais um mandato lá na FIENG. Estou precisando. Nós voltaremos nos próximos dias com mais uma edição do programa Pingo nos Is, trazendo aqui personalidades que têm o que dizer, que podem ajudar na construção de uma Minas melhor, de um país melhor. Eu espero você. Até a próxima.